no ponto de vista exegético também. Por isso que a gente andava só em 5, 6 no máximo, cada encontro. Então, hoje a gente vai ter um olhar mais panorâmico. Então, vamos ver como é que a gente se sobressai, ok? E me desculpa estar perguntando lá que salmo era, porque eu não fiz a anotação. E a Léia que respondeu para mim que a gente foi até o 21. Então, se vocês abrirem na página 50, vocês vão observar que tem um bloco aí de 9 salmos, você entendeu? Esse bloco de 9 salmos, olha que interessante, né? Eu poderia chamar isso de bloco, tá chamando de módulo 3, né? Eu vou chamar de bloco, o terceiro bloco, vou colocar aqui, ele tem um foco, vocês vão perceber isso. Vocês podem até montar um seminário na igreja sobre o cuidado baseado nos salmos. Então, esses 9 salmos são os melhores para lidar com essa questão do cuidado. Tá? Então, nós vamos ver... eu vou usar a palavra no infinitivo, cuidar, ok? E aí você tem o quadro, naturalmente, não vai permitir, se fosse um pouco maior. Então você vai ter aqui o 122, o 123, o 124, Lembra que é 22, tá? Não é 122. É 22, é verdade. 22, 23, 24, 25. Não espere molhar o bico. 25, 26, 27, 28, vai até quando? 29. Vai até o 30, né? Ok. Então, o mais interessante aqui para a gente observar é que tem um tema para cada um desses salmos. E o tema a gente acha, Newton, no próprio título. Por exemplo, quando você olha no 122, a palavra-chave 22 é adversidade. Você entendeu? Agora, é muito interessante fazer uma observação aqui, Luiz, que nós vamos olhar o Salmo, dar uma olhada geral para ele. O conceito de adversidade não esbarra naquela ideia do evento. O Salmo 122, ele não vai lidar com a ideia da adversidade como um evento. Por exemplo, uma chuva que causou destruição. Não. Assim como o 23, o 22 vai falar o conceito de adversidade é uma coisa orgânica, faz parte da vida. Você entendeu? Se você existe, você está lidando com essa adversidade. Ela pertence à humanidade. Aliás, essa é a grande sacada dos Salmos. Eu gosto desse olhar. É aquilo que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Enquanto eu tiver o corpo da morte, né, que é o corpo físico, que a morte impera nele, e só vou ser efetivamente livre dele na ressurreição. Essa é a lógica dos Salmos. Eu amo os Salmos porque eles são bem realistas nesse sentido. Aí assim, o segundo, daqui a pouco a gente dá uma olhada mais
ele vai trabalhar o próximo salmo, que vocês nem imaginam que é essa ideia, mas é. O 23 é o conceito da incerteza. Você entendeu? Agora, a incerteza, novamente, não é um momento. É a condição de ser ovelha. Não é, estou vivendo um momento de incerteza. Não, a vida é uma incerteza. Essa é a ideia do Salmo 23. Você entendeu? Isso, e não é novamente o evento, a vida é uma incerteza. Por exemplo, Giovanni, a nossa limitação de não saber as coisas completas, não saber nada ou saber pouco, isso é o conceito de incerteza. Por isso que a gente tem que pregar todo domingo, né? Sobre encorajamento. A pessoa crê em Jesus, mas lida com o fenômeno da incerteza permanentemente. E só vai desaparecer quando chegar no céu. Essa é a lógica do Salmo 23. Pegaram? E é bonito a maneira como ele descreve. Aí vem o 24, em que parece que não tem nada a ver com cuidado, mas vai falar sobre essa vivência da presença, né? O Salmo 24 vai falar dessa... Aqui, vocês vão ver essa questão da vivência, da presença, lembrando, viu, gente? Isso é uma coisa difícil da gente lidar, tá? Muito difícil da gente lidar. Essa ideia da vivência da presença, quando você pega um assunto desse, Advanil, no livro dos Salmos, eles aparecem mais como sonho, ou a gente vai chamar assim de projeção, desejo. A gente vai dar uma olhadinha nesse sentido no Salmo 24. E Newton é aquele... Tem um salmo muito belo que descreve isso como ninguém, que é o 61. O 61. Ele diz, dos confins da terra clamo a ti. O que a gente imagina? Onde é os confins da terra? É qualquer lugar que não seja o desejado. Então, qualquer lugar onde eu estou que não é o desejado, é os confins. Muito interessante. Por isso que a fé, Leia, e acertou o contrário, pensadores como Nietzsche, porque o Nietzsche ele vai dizer que o niilismo é a ideia de que a vida acaba aqui, essa existência, quando a gente morre, desaparece. O niilismo é isso. O cristianismo é exatamente o oposto. O cristianismo é a religião da esperança. Então, puxa vida, a ideia de céu é fabulosa. Se criaram isso e vai ser nada, criaram um negócio muito sofisticado. Que eu acredito mais na realidade do que na impossibilidade. O retrato de Apocalipse 21, 22, para mim, não tem como não ser verdade. Eu prefiro crer que é uma realidade futura, onde todas as coisas vão ser novas. Então, essa ideia da vivência da presença de Deus. Aí vem o 25, e é impressionante, Giovanni, porque ele vai como que trabalhando a ideia do cuidado, meio que misturando, você entendeu? Meio que misturando as coisas, memórias do passado. E é bem oportuno, né? A gente pensar nisso. Vamos construir uma existência aqui. Não é assim que a vida começa. Na adversidade,
poder colocar até plural, a incerteza, o sonho, e aí de repente você volta e começa a rememorar o histórico, como se fosse assim, o caminho onde você começa a perceber que Deus agiu. Então, é uma reconstrução permanente. Luísa, você vai olhar, vai fazer a memória, né? Vai trazer as coisas do passado. Foi Jeremias que falou isso, né? Quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. Tem um texto, Luiz, que para mim é o melhor. Acho que eu cito esse texto em toda a pregação que eu estou fazendo, porque eu acho... É fantástico. Paulo diz assim: que diremos, pois, em vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De tanto que eu ouvi as pessoas citar esse texto e pregar sobre esse texto, e eu não entender nada, eu fui estudar ele. E pelo menos até onde eu cheguei, a conclusão pode ser que não esteja completa, que é o seguinte: você tem que entender ele de trás para frente. Deus é por nós. Isso é de trás para frente. Por quê? Porque eu tenho uma lista de coisas que Deus realizou no meu passado. Eu tenho, em vista destas coisas, se Deus é por nós, porque o que prova que Deus é por nós é o rastro de coisas que Ele fez. A lógica da fé é essa. Por isso que a fé não tem nada a ver com o presente e nem com o futuro. A fé tem a ver com o passado. Passado, presente e o futuro. A fé que supostamente tem a ver com o futuro, ou que tem a ver com o presente, é a teologia da prosperidade. E que tem a ver com o futuro é a esperança, não a fé. A fé tem a ver com o passado. Né? Pois não vou entrar. Cadê o apagador, Nilton? Saudade da terceira. Vamos lá. E o 20, já que a gente dá uma olhadinha em cada detalhe desse aí. O 26, olha que interessante, esse camarada, e tem lógica, tá? Esses salmos eles foram colocados, Luiz, numa lógica de... Eu não digo uma lógica psicológica, mas a lógica do cuidado em si. Ele foi juntado para falar disso. Assim como o outro bloco vai focar outros temas, né? E aí ele vai falar o quê? Da inocência. Esse cara que vai trazer à memória a inocência do justo. Agora, é fabuloso, Giovanni, porque quando você trabalha a ideia da inocência do justo, parece que o cara está... não pecou, não errou. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo não é se ele não pecou ou ele não errou. Não é isso. Vai ficar claro que ele pecou e errou. Mas é que vem uma sobrecarga para ele que não tem nada a ver com ele. Eu sei que a gente não vai levantar isso, mas o problema não é só meu. Adão tem culpa nisso. O Maranhão tem culpa nisso. Eu não estou querendo jogar toda a culpa do que está fora de mim. Mas também tudo não pode ser jogado para mim, você entendeu? Essa é a percepção da inocência. Nós vamos já ver isso aí. O 27, como vocês já devem ter olhado ali,
que é como se fosse ciclo, né? Ele vai imaginar, não, ele vai constatar o que a gente chama de tempos de escuridão. É muito difícil olhar esse salmo, tá? Esse tempo de escuridão. Não tem a hora que chega a hora do apagão? Não tem aquele ano que não... Quer ver? Uma doença. O que tem a ver... Poxa vida, a pessoa contrai um câncer. Você entendeu? Ele orou? Orou. É porque o câncer não tem nada a ver se ele orou ou não orou. Você entendeu? É nisso que ele está lidando agora. E é ali que a gente se perde. Mas não se perde, Giovanni, na fé em Deus, não é isso. Se perde em nós mesmos. A Leia é melhor para explicar isso do que qualquer um de vocês, porque devido a esse olhar para a interioridade, que é o olhar psico. O ser humano é psico-espiritual, né? Físico é um detalhe. O que é eterno não é o físico, é a psique e a espiritualidade, né? Ok? Mas avançando aqui, no 28, você pode ver que são movimentos, né? Aí ele vai falar o quê? Da força do Senhor. Pode ver que ele vai e volta, né? E tudo isso tem a ver com cuidado. Você diz, não, o que tem a ver com cuidado é o 23. Não. O 23 é apenas um mais evidente. Tá? Um mais evidente. Todos os salmos desse bloco é 23. É que o 23, a gente olha a ovelha, né? Um amigo meu chamado Marcos morreu, Marcos Coelho. Ele era revoltado. Por que Deus colocou o símbolo do crente a ovelha? Ele diz, gente, não tem um animal mais trouxa, mais bobo, mais... Por que não colocou o leão? É mais ovelha, cara, ô bicho burro, é ovelha. Ele ficava revoltado. Eu nunca esqueci, ele morava em Joinville, era pastor da Igreja Batista, um amigaço. Eu digo sempre que eu vim para o sul por causa do Marcos. É porque a CEPAL abriu para ele a possibilidade de representá-la aqui no sul, através do MAP, né, que é o Ministério de Apoio Pastores e Igreja, e ele não topou. Aí eu entrei no vácuo e ele me apoiou. Então, poxa vida, sou muito grato a ele. Ele já morreu. Aí... Não está muito, Giovanni, por quê? Porque na época que ela era top, as organizações, os movimentos eram poucos e fracos. Hoje não, todo mundo cresceu, né? Você tem os movimentos Carlito Paz, Igreja em Célula, muitos movimentos apostólicos muito bons, e a CEPAL não é que ficou irrelevante, mas perdeu os espaços. Essa é a conclusão. Eu acho que um dos motivos porque eu saí da CEPAL a segunda vez. A primeira eu fui forçado, porque saiu o ministério, e quem estava dentro saiu junto, né? O time inteiro foi expulso. Não foi expulso, estou exagerando. Mas foi circunstancial. Aí eu voltei, anos depois, fiquei uma temporada e saí de novo. Saí uns 7 anos atrás. 29. O 29, ele vai colocar a ideia que o cuidado passa objetivamente, Luiz, pelo ouvir a voz. Entendeu? De Deus. Ele vai fazer
Agora, presta atenção, gente. O ouvir aqui não é no sentido de escutar, é no sentido de atender. E vocês vão ver isso no Salmo 40, quando o salmista diz assim, Luiz, esperei, é assim que começa, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, ouvir ali não é escutar, é atender. É o mesmo sentido de Deuteronômio. A chave de leitura de Deuteronômio é a palavra ouvir. Ouve a voz, ouve a sua lei. Ouve, ó Israel, quer dizer, atende, quer dizer, se converte. Você entendeu? Volta. É esse sentido aqui. Ok? E a última coisa, de maneira belíssima, é recobrar a saúde. Ok? Essa é o... E essa saúde aqui, gente, é a saúde integral. Mas vamos lá. Aí eu queria, posto isto, eu queria ver com você, voltar para esse aqui. Ó. Então, o que você vai observar nesse Salmo 22? Tá? E lembrando, o Salmo 22, ele antecede o 23. Mas ele tem uma conexão direta. Se você olhar na apostila aí, eu escrevi assim, o primeiro parágrafo inteiro. O Salmo 22 retrata alguém numa situação dramática. Tá? E se você olhar lá na ênfase, em cima, eu coloco que as duas últimas palavras, angústia da alma. Então, Newton, essa angústia da alma é o que a gente chama do dilema humano. Eu não sei se a Leia, na formação dela, ela deparou com essa questão, mas teve um cara, um teólogo, né, e filósofo, chamado Søren Kierkegaard. E ele criou um livro chamado O Conceito de Angústia. O que é para o Søren angústia? É o pecado. Ele só deu o nome de angústia, filosoficamente, para não chamar de pecado. Então, qual é o dilema humano? É o que está descrito no Salmo 22. E aí o Walter vai concordar comigo que esse salmo entra naquela lista dos salmos messiânicos. Mas por quê? É porque vai descrever Jesus na cruz. E a cruz, o que é senão um momento da humanidade de Jesus na sua dimensão mais crua da angústia. Tem sentido? É ali que o cordeiro está sobre o altar. Então, se a gente quiser entender a humanidade de Jesus, olha ele na cruz. É a descrição do Salmo 22. Eu vou ler alguns versículos aqui só para vocês. O versículo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi isso que Jesus falou? E Jesus está sendo humano, rasgado, é o cordeiro, aquele animal no altar. E ali ele é humano. Você entendeu? Isso é o dilema. O que Jesus está lidando aqui? Com angústia. Você entendeu? Não tem muito o que... E aí vai, né? Aí o versículo 2, Deus meu,
Clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, aí tudo bem. Depois ele vai falando que tu é legal, né? Mas o problema é que ele já falou o drama dele. Entenderam? Outra coisa para vocês entenderem um pouco, se você quiser melhorar o seu conceito, você que é a mente brilhante aqui, Luiz, esse Soren Kierkegaard, é Kierkegaard? Eu nem sei falar esse negócio. Você fez filosofia, então você vai entender. Ele, de maneira magistral, escreveu outro livro chamado Desespero Humano. Eu, pessoalmente, prefiro a palavra desespero. Desespero. Você entendeu? Esse é o sentido. Agora, o que fica melhor para nós? É entender que Jesus encarnou isso. Pronto. O Salmo 22 é para isso. Não tem outra finalidade. É profético, está falando de Jesus, tudo bem. Não, está falando do ser humano. Tá? E é muito interessante, a gente olha os familiares da gente, né? Rapaz, eu penso na minha família, cada cara lascado, meu Deus do céu. Aí eu vou para a família da minha esposa foi passar o Dia dos Pais lá em Valinhos. Aí chegou, diga aí como é que tá, e fala uma coisa, fala outra, eu digo, é o desespero humano. Aí de repente um morre, aí de repente um divorcia, aí de repente um xinga o outro, aí de repente faz parte. A gente não deve se contentar, mas é a realidade. O Salmo 22 é para dizer isso. No versículo 4 ele falou, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu livraste. Mas no versículo 6 ele diz, mas eu sou velho. Ele está lascado, né? E aproveitando a sua interação aí, olha que a partir do versículo 12, olha os termos que ele usa aí para mostrar o que está atrás dele. Muitos touros me cercam. É simbólico, tá? São metáforas, né? Essa é a... Agora, isso é bom pregar na igreja não com muito fatalismo, né? Porque a gente tem que ter cuidado para a gente não... A vida já é uma desgraça, a gente ficar alimentando ela, tem que passar rapidinho por essas coisas, mas jogar o lado da esperança, né, Valdo? Não é fazer igual o Newton, não, que fica só falando a desgraça. Você entendeu? E aí, além disso, Newton fala de leões, você entendeu? No versículo 13, né? Achou? Tá? E também vai falar, além vai falar de cães. Você entendeu? É forte o Brasil. Um leão que despedaça e que ruge. É mole. São metáforas. Lá no 20 quem vai falar do cães, né? 16. Não, é no 20 também. Das presas do cão. 16 também, né? Mas isso são... Sim. Então, gente... Ele cita lá, o que me desamparasse, ele está citando esse salmo. Dizendo assim, como que eu posso sair daqui? É. Escrito lá, salmo Eu não sei qual que é o texto que fala que Deus virou as costas, né? Ou é uma tradição que diz isso? Estou tentando lembrar aqui. Ele estava sobre o nosso pecado na cruz, por isso que ele pesou, Deus afastou. É isso. Mas eu não sei.
Mas é muito forte essa ideia porque o foco não está em Deus, está na condição da diversidade que Jesus se encontra ali como ser humano. Aí, gente, vamos então para o seguinte. E aí tem uma beleza enorme nesse salmo, mas os detalhes eu não vou colocar para vocês por conta da intenção da gente fazer mais um apanhado geral. Aí vem o 23. O 23, em tese... Quanto tempo que Davi, mais ou menos, fez isso aqui e ele na cruz? Quanto tempo se passaram, mais ou menos? Da escrita do 22, do Salmo 22. 1000 anos. E da cruz. 1000 anos. 950. Ok? Aí os caras ali, tinha 100 dentro do templo lá, Deus acontecendo tudo lá. Os caras Muito. O que ajuda bastante, eu assisti esse domingo, eu fiz um compromisso com a minha filha de a gente assistir o The Chosen junto. Então, todo domingo, quando eu estou lá, a gente assiste um capítulo. E o último que a gente assistiu, cara, é a trama dos fariseus para pegar Jesus. Cara, dá vontade de entrar lá e bater nos caras. E os caras têm a lei na mão, têm as profecias, mas estão cegos, cara. Eu digo, não é possível. A minha filha, ela, na época da faculdade, ela se tornou militante, né? Ela tem 31 anos, né? Ela voltou para a igreja fazem 4 anos. Tá? Então, eu digo, puxa, eu imagino o que ela está pensando, né? Ela era na PUC, ela era a chefe do comando. Que curso que ela fez? Fiz Ciências Sociais. As duas fizeram, né? As duas que fizeram. Hoje não são petistas mais, não? A mais nova, a outra desistiu, mas de vez em quando tem uma recaída. Mas é petista ou é lulista? Não, ela não gosta do Lula, nenhum gosta do Lula. Ela é mais uma linha mais progressista, né? O pai dela é bolsonarista roxo, anda até armado. Puxa ali mesmo. Hoje a direita, né, conservador, é chamado de bolsonarista. Que não é boa, nada a ver. Eu sei, mas é como pejorativo. Pejorativo, lógico. Eu queria que o Bolsonaro nem existisse, né? Porque é muito ruim, tá? Mas ok, mas o Xandão vai cuidar disso para nós. Porque não tem nada a ver. Sim, é uma linha que é histórico. Então, gente, assim como o cuidado aqui, o cuidado está nessas demandas permanentes, o Salmo 23 é um dos salmos mais fáceis da gente entender. Porque ali o que você vê de um lado? A ovelha, em uma condição de vulnerabilidade, tá? Porque essa é a ideia, por isso que é a incerteza. E eu sei que vocês podem discordar disso, e tem alguns estudiosos que, pelo menos bons estudiosos, que vão dizer que o foco ali é Deus e não a ovelha. E eu fico meio em dúvida, eu prefiro achar que o foco é o sujeito, a ovelha. Você entendeu? Se você olhar, parece-me que o salmista quer falar dessa vulnerabilidade, você entendeu? Ele quer falar dessa vulnerabilidade. Como a gente vê várias afirmações do Salmo 23, que ele até termina com a palavra certamente. Quer dizer, tenho certeza, né?
Então, e aí uma dessas, por dessa razão é que eu acho que o personagem é a ovelha. O Salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, que deveria ser a tradução, né, correta. E o conceito ali, o nada, não é nada no sentido absoluto. É nada que o pastor oferece. Aí, entendeu, Leia? Aí você vai fazer uma lista das coisas que o pastor oferece. Qual que é a pastos, água. Você entendeu? Vai, aí, e aí, é isso que o pastor oferece. É isso que não vai fazer falta. Você entendeu? A presença do pastor traz a provisão. Isso. Mas em tese, aí a Léa está evocando que a presença que é o negócio. Talvez, não sei, pode ser que você esteja certo, mas é mais a provisão em si do que o foco não está na presença. Entendeu? É mais na provisão, no produto final. Uma das maiores heresias que eu vi assim nos últimos tempos foi daquele Borges. Meu Deus do céu, como é o nome? Não. É que anda agora com o... Ele está agora com o Josué Gonçalves, é o filho do Josué Gonçalves. Será que é Ronaldo? Não. Magro, ele era forte, agora... Paulo, é Paulo, cara. Paulo Júnior Borges. É, Paulo Borges. Isso, olha, o Baldo sabe de tudo. É isso. Então, eu e ele fomos convidados para ministrar numa conferência de discipulado na Igreja Metodista em Sorocaba, Piracicaba. E eu falei primeiro, ele falou por último. E aí ele tocou no Salmo 23, e aí ele explicou, não sei como ele conseguiu, eu vou resumir. Ele disse que quando o salmista ora, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, a ovelha é a carne que está na mesa. Que vai ser digerida. Pegou o raciocínio? A ovelha está na mesa orando. Pegou, Walter? A comida que está na mesa é a ovelha. E ela está lá orando. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Um negócio estranho, né? Mas essa foi demais. Vamos falar bem da gente. Aí, o que você vai ter nesse texto? Você tem três coisas basicamente, Walter. Eu vou repetir, vou ver se você consegue memorizar. Ele consegue, pastor? Isso é bom. É nada, você está... Então, o versículo 1, 2 e 3, Walter, o pastor está conduzindo. Pode olhar, todos os verbos, Luiz, diz respeito a isso. Conduzindo. Achou aí, Luiz? Para 1, 2, 3. Perceberam? Faz-me, leva-me e guia-me, tá? Exatamente. A segunda coisa, Walter, memorizou o primeiro? Qual que é a primeira? Conduzindo. O segundo é protegendo. 4 e 5, os versículos 4 e 5, vai trabalhar essa ideia da... Ainda que... Acharam? E aí vem o texto lá do preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tá. Isso tudo é proteção. Proteção. Qual é a segunda?
Volta. Aí, ó. E a primeira? Não, direção. Direção. Condução. E o último, aí você já sacou, é a certeza. Eu não sei se vocês concordam, viu, gente? Mas nos Salmos, quando o salmista fala de certeza, não é concretude. É fé na provisão, é fé em Deus, não na provisão. Porque o salmista é o melhor exemplo de, se você quiser uma explicação objetiva, de quem tem fé. Porque quem tem fé, Luiz, não tem fé nas coisas, que seria a bênção, vai? A bênção. Não. O Salmo tem fé em Deus. O sujeito é Deus, não as coisas. Então, quando ele aparentemente está tomando posse, né, realmente das coisas, mas na verdade não está, ele está só crendo na possibilidade, na realidade, mesmo que ela não esteja ali, presente, se realizando. Mas ele não está com as coisas em mãos, ele está com Deus em mãos. Está na fonte. Exatamente. Aí é que Paulo vai dizer, aprendi a estar contente na falta ou na abundância. Porque tanto faz para ele, é isso que ele quer dizer. Tem até a música, né? Se Deus... Como é que é? Se não fizer... essa é a lógica dos salmos, né? Especialmente... Você entendeu? Agora, olha, tem um ponto que vocês acham que merece um destaque especial? Lógico, aí tem um pano de fundo histórico, né, que o Salmo 23 é tipo aquela figura do viajante, né? E Deus é o hospedeiro desse viajante. Tem todo esse pano de fundo, mas esses detalhes aí a gente vai pular. Os irmãozinhos têm uma criatividade, uma pegação. É? Tem. A misericórdia e a bondade nos seguem. Não precisa correr atrás delas. É só ter a presença dele que elas vêm. É, porque está embutido, né? Mas no fundo, rapaz, eu sou muito fã da fé cristã. Se você pegar o histórico, né, das pessoas que creem... Eu acabei de comprar um livro, Dois Reinos. Quando o livro chegou, cara, deu preguiça só em olhar, porque dá umas 800 páginas. E é o histórico, desde o tempo da igreja primitiva até os nossos dias, sobre essa superação da igreja. É uma leitura da igreja de uma maneira diferente. E eu queria tanto, eu vi o resumo e comprei o livro por causa disso. Mas quando chegou, tem quase 1000 páginas. Não é muito, tem muita coisa para ler. E, puxa, eu digo, não vou entrar nessa, não vou pegar esse livro para ler por enquanto. Mas é impressionante quando você começa a ver os históricos, as superações, aqueles sujeitos, né, que permanecem. É não sei, agora eu não lembro. Eu sei que é da vida, da cultura cristã, chegou a semana passada. É um autor estrangeiro, não é português, não é brasileiro, não. E eu sou fã de ver como é que os caras... É igual os heróis da fé.
o capítulo 11 de Hebreus. Para mim é um dos textos mais que me ajuda muito. Sabe por quê, Walter? Quando você chega no final do Hebreus 11, diz que eles morreram sem ver a promessa. A promessa está em letra maiúscula, que é Jesus. E essa é a grande sacada do cristianismo. Porque quando eu era lá no Maranhão, eu não tinha muita informação sobre o cristianismo. Minha mãe era da Assembleia de Deus, eu não ia na igreja, e só aquele consciente coletivo religioso. Quando eu me converti, que eu tive o privilégio de ter um pastor chamado Antônio Pipiliaskov, descendente de russo, um cara biblicista, e o cara começou a abrir o texto para mim que eu não entendia nada, mas foi ele que me estimulou a ir para o seminário. Como ele me estimulou? Eu ia perguntando as coisas, ele ia explicando, eu ia querendo, ele disse, eu não vou dar conta. Eu mandei ele para o seminário. Aí me mandou, e enfim. Aí eu tive o privilégio de... Eu fiz Você conhece bem o centro de São Paulo? Tá. Tem o metrô linha azul, eu acho, linha vermelha, nem sei agora, que vai de Jabaquara para o Tucuruvi. Aí quando passa a Sé, aí passa São Joaquim, Vergueiro, aí tem a Vila Mariana. Na Vila Mariana, não é na Vila Mariana, mas tá, tem uma faculdade chamada Oeste. Tinha, só que eu me formei lá há 30 e poucos anos atrás, ela fundiu com a Metodista Livre. Então a Este mesmo não existe. Tem a Este, sem E no final, tá? Que é a de São Leopoldo, e a Este com E no final, Escola Superior de Teologia Evangélica. Ela não era confessional, aí você tinha professor de tudo enquanto, tinha até assembleiano, um tal de Walter Brunelli. Meu professor. O Shed dava aula lá também. Mas assim, não era professor de cadeira. Ele vinha dar uma aula por ano, uma matéria, né? Não, ele dava aquelas matérias pontuais, tá? De tipo uma semana. Tá? E tinha vários, mas foi lá. Não era a melhor faculdade. A melhor faculdade, na minha época, era Batista, na cidade de São Paulo. A minha era segundo escalão. Aí, gente, o 24, nós estamos olhando passando naquele olhar mais panorâmico, porque eu vou até daqui uns 20 minutos, trabalhar toda essa noção do cuidado, e aí depois a gente vai pegar outro bloco, e aí eu vou falar quase 20 salmos, né? Imagina, com esse olhar geral, né? Não estou entrando nos detalhes. Qual que é, Giovanni, a grande sacada do 24? A grande sacada do 24, que vai falar da vivência, da presença, a grande sacada é o que a gente chama de soberania. Essa ideia, soberania, essa ideia da presença aqui não é presença como vimos no Salmo 23, no sentido provedor, como a Divanil levantou. Porque o Salmo 23 é uma presença provedora. Aqui não, aqui é outro conceito de presença, né? Aqui é aquela ideia, por exemplo, você não crê nisso, mas eu vou falar. Deus está no inferno, porque foi Ele que criou. Olha como minha cabeça funciona, Leia. Eu não discordo, as pessoas podem falar, mas eu tenho dificuldade na minha mente, tá? Quando as pessoas dizem assim, vamos entrar na presença de Deus, para mim é uma coisa fora da lógica. Porque eu já estou na presença. Agora, se eu explico a manifestação de Deus, aí sim,
É uma coisa pontual, milagrosa e que não acontece toda hora. Isso, nós confundimos tudo. O dia a dia da igreja vale tudo, né? Mas, vamos entrar na presença de Deus. Você está na presença de Deus. E lê a Bíblia e fala, vamos entrar na palavra. Vai entrar na palavra. Não, o Espírito Santo é bem-vindo aqui no nosso mundo. O Espírito Santo lá fora vai entrar. São vícios, né? Não é nem por mal, mas... Não. Foi ensinado assim a vida toda. Sim, sim. Eu ouvi isso a vida toda. Sim, lógico. Quer ver, ó? Não vê maldade. Não. Entendimento limitado. Sim. Limitações, da simplicidade das pessoas. E aí, quando a gente estuda teologia, a gente fica mais acurado nas colocações, né? Mais Sim. cuidadoso, mais pontual. E a gente também não pode usar esse tipo de argumentação para desfazer Sim. simples que sempre ouviram, aprenderam, vivenciam e falam. É o perigo do teólogo, né? O teólogo é safado também. E desfazer dos simples. Sim. Aí traz confusão pra ele. Tipo assim, né? Falar minha família no altar. Quer ver? Olha o versículo 1. Ali vai ver lá a foto lá. Viu? Maldade, né? Leia, lê o versículo 1. Lê o versículo 1, só você tem Bíblia mesmo? Lê o versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela Estratégia, aprendido com os contém, quadrangulares. o mundo e os que nele habitam. Tem uma tradução que diz assim, a NAA. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Não existe um centímetro do universo que Deus nem esteja lá. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito. Por isso que eu sou um presbiteriano dos bons. Para mim, como é que fala? O atributo mais sofisticado e para mim é muito valioso é a soberania de Deus. Porque eu acredito, por exemplo, vou usar aqui um exemplo deles aqui, tá, pastor? O Advani está na presidência da igreja. Vamos supor que ele seja reeleito. Mas não pode. Para mim, não tem essa de não pode. Deus é soberano. Se Deus não quisesse, ele ia dar uma dor de barriga nele. Você entendeu? Agora... Ontem eu pensei nisso. Você entendeu? Dor de barriga? E ele deve continuar. Deus colocou ele lá, não foi? Colocou? E para mim, Deus vai tirar, põe a outra. E a presbiteriana é cada 2 anos. Deus vai tirar. Quando Deus não quiser ele, Deus mata ele, igual fez com aquele Jamil. Leva ele. A barriga nele fica do mas longe. Não pode ir. Terra Deus deu aos homens. E o céu pertence. Se ele for, eu voto nele. Vai continuar. Aí, ó, Vai depender de pessoas Deus. assim, Pelo que você lá fora, confirmou, rapaz. Eu sou o cabo eleitoral. Rapaz, o Roberto não vale nada, né? O Roberto está lá na reunião, do nada ele fala assim, é um projeto eleitoral. Eu olhei para ele, eu olhei assim na cara do homem, rapaz. Fomos na sala dele mas eles são amigos há muito tempo, né? Eles trabalharam 18 anos juntos, né? Mas aí do nada ele disse, é um projeto eleitoral. Eu olhei assim, porque é chato, né? Mas vamos lá. Aí, gente, tem várias coisas interessantes. A base para a gente entender esse negócio da soberania é o versículo 1. Deus está em tudo, controla tudo. Gente, não... Mas aí entra aquela outra na cabeça das pessoas, a imanência, a transcendência. Isso. Quando você fala que Deus está além da criação. Sim, além da criação. Aí, ó, você entende do negócio. Eles não entendem, não. Vamos.
E é bonito quando ele vai terminando, né, o salmo, né? Novamente, esse salmo é tido como messiânico, né, Walter? Você que é... daqui eles cantavam quando chegava... Era quando chegava... Parece-me que é uma referência quando Jesus chegou no céu, né? É interessante. É a exaltação, esse salmo é tido como messiânico nessa perspectiva. Eu pessoalmente, Giovanni, eu acredito, para mim, o atributo mais caro de Deus, para mim, é a soberania. Eu acredito muito na intervenção, acredito muito nos... Um dia minha esposa, há muitos anos minha esposa falou assim, se você orar, eu sou curada. E toda vez que eu vou orar por ela, eu não creio. E ela é curada. Você não crê? Eu tenho dúvida. Mas porque não é a minha oração. Mas eu já fiz esse exercício várias vezes. Eu digo, não, eu vou crer, mas aí a mente vem a dúvida. Um dia eu cheguei na casa de um amigo e ele estava deitado, gemendo de dor. Aí a esposa dele disse, Josa, entra aí, ora por ele. E vou simplificar. E eu não sou de orar assim, pelos outros, que se lasque, né? Não tenho um ministério de oração pela cura dos outros. Aí eu chego lá, entro no quarto, oro. Giovanni, parece piada. Ele estava gemendo, rolando assim, e eu não suportei sair. Giovanni, 10 segundos o cara sai atrás. Eu digo, esse cara está com safadeza. Isso é sem vergonhice. E aí eu olhei para a esposa dele e ela apavorada, é como se fosse uma mão tirando a minha dor, assim. Eu digo, é brincadeira, não é verdade. Eu digo, você está brincando, né? Ele disse, não, rapaz. A esposa dele disse, não, ele estava mal mesmo, ele já ia chamar o SAMU, você chegou. É porque não é a gente. Agora eu... Não é a gente. Ou é a gente? Mas no meio pentecostal você tem que dar um testemunho disso e fala, vem a mim, eu vou orar hoje. Eu acho que não é a gente. É a graça de Deus. Sim, sim. Eu acredito no ministério. Tem gente que tem um ministério, eu acredito também. Mas nem todo mundo, né? Tem ministério, são chamados, né? Está lá nos dons. Às vezes a fé está na pessoa, né? Você é só um ativador daquilo que já está nela. Olha aí, ó. Depois vocês perguntam para eles se vocês quiserem saber mais alguma coisa. A Léa já está escandalizada. Pegaram o sentido? Tá claro para ti? Então depois não vem dizer, não entendi nada. Vamos lá. O 25, eu gosto do 25, porque, Giovanni, cara, essa ideia da memória, meu Deus do céu, o meu pai, o meu irmão Jocel foi assassinado. Lá no Maranhão tem muito disso, o cunhado dele é maranhense, das famílias ficar com rixa, e matando os membros da família. Na minha família já morreu 2. E o Jocel foi assassinado. E meu pai ficou impotente de não poder se vingar. Diz a lenda que ele não se vingou. Mas minha mãe tem uma versão diferente. Tá? Eu não vou falar não. E aí o seguinte, um dia, meu pai está com 90 anos. Que dia é hoje? 12, fez ontem. 90 anos. Meu pai tinha uns 70. E foi quando mataram o meu irmão. E aí, não, uns 25.
há 20 anos atrás, eu e meu pai e meus irmãos estavam na sala, eu estava de férias, e ele começou a chorar, jogar para fora, e aquela dor, Resumindo, ele entendeu que ali ele foi curado. Aí ele marcou um culto de ação de graça. Foi tão forte para nós, família, para mim, que eu levei minha família toda. Meus filhos eram novinhos, adolescente, outro. O menino que tem 26 anos, 27, tinha 7 anos. Eu levei todo mundo para o culto de ação de graça. Naquele culto de ação de graça, eu tive a convicção que meu pai tinha sido curado naquele dia. E aí é tão interessante, Luiz, porque hoje meu pai não se comunica, tá? Ele tem um Alzheimer e tal, mas quando ele se comunicava, ele sempre lembrava daquele momento onde ele foi. Aí ele voltou para a igreja, meu pai era desviado. Então, é o que a gente chama de memórias. Memórias boas, aqui é memórias boas, tá? Não é... É boa, mano. É bom esse. Quem vai lá é o pastor Lauro. Ó. Acho que foi você que falou isso, não foi? Na aula passada? Foi. Que a gente precisa fazer uma ação de graça. Tem que fazer. Você vai ter esse culto. E às vezes a gente tem que criar o último domingo do mês, uma coisa de testemunho. Nas igrejas não tem, gente. Eu acho um absurdo. Na minha igreja tinha quando eu era pastor. Nós tínhamos tinha pregaçãozinha, aquela fraquinha, mas a maioria era testemunhos, né? É que a pregação tem muito testemunho aí, desanimou. Hã? Tinha muito testemunho aí, desanimaram. Ah, não, mas... Não, eu não acho que tem. É que às vezes a gente fica julgando o testemunho como é que fala? Pelo grau, né? Aquele testemunho que é triste para nós, estamos ouvindo, mas para a pessoa né? Gente, ó, eu queria que vocês fizessem uma anotação aí bem legal. O Salmo 25, ele e o 25 e o 26, eles estão a mesma situação, tá? O memória e inocência, eles estão no mesmo grupo. É como se o salmista fizesse depois, na sequência. Por exemplo, no primeiro, ele diz assim, sonda o meu coração. Ele pede, né, para Deus sondar o seu coração. E no segundo, no primeiro ele sonda o coração dele, ele sonda o coração dele nas memórias, né? Ele relembra as memórias, ele vai sondando o coração dele. No segundo ele pede para Deus sondar. Então é como se fosse assim, Giovanni, será que eu estou fazendo uma análise correta do meu coração? Deus, analisa agora para ver se está tudo ok mesmo. Muito legal dá para ler os dois juntos, né? O que a gente olha para quando olha para esse salmo aqui, o que a gente enxerga? Qual que é o ponto, né? Chave? É o conceito de perdido. Lógico, vocês sabem a figura do perdido, né? O perdido não é aquela pessoa que está no pecado, mas sim a pessoa que carece do perdão. Esse é porque todo mundo está no pecado, mas o perdido é aquele que tem consciência do pecado. Entendeu? Essa é a ideia do perdido. O perdido aqui é aquela... Eu tenho uma sensação do que é perdido porque eu fiquei na Mata Amazônica uma manhã e a metade de uma tarde, perdido. Então, qual é a palavra-chave? Desorientado. Então, se você preferir
Em vez de colocar perdido, colocar desorientado, você colocou bem. Leia, na psicologia tem uma outra palavrinha que tem conotação de perdida. É descompensado. Uhum. Aqui no bairro nós estava Doido. sem noção, Desequilibrado. sem noção. Sem noção, ótimo. E... Vocês estão observando que eu não estou entrando em detalhes na parte que está escrita, tá? Porque aí são materiais que ficam para vocês refletir. Eu estou traduzindo tudo isso em termos pequenos, né? Descompensado é uma boa... Deixa eu dar uma ideia para vocês muito legal. Eu estou terminando de escrever um livro que minha esposa me inspirou. Deveria ser Jesus, né? A minha esposa me inspirou. Eu terminei de pregar, Luiz. Aí sentei e ela disse, mas que sacada legal. Aí eu falei, tá. Aí quando nós fomos para casa, eu falei, o que você achou? Ela disse, minha esposa é psicóloga, né? Ela disse, essa é o gadareno, tá? Eu disse, gente, isso é o ser humano. Você descreveu o estado cru da existência humana. Aí eu digo, poxa, você não quer montar um curso sobre isso? Ela disse, sim, mas eu não sei montar curso. Eu digo, então faz o seguinte, eu vou escrever o livro e você monta o curso baseado no livro. Gente, eu estou amando a brincadeirinha. Porque o gadareno, ele é... Estou terminando. O gadareno é aquele cara que todo mundo sabe, né? Ele está descompensado, né? Ele, sem noção, doido. E aí, de repente, o que acontece? Quando ele encontra Jesus, tem 3 palavrinhas. Ele está sentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele quadro original, que eu escrevi um capítulo sobre ele, remeteu ele depois do encontro com Jesus, aí eu falo do encontro com Jesus. Isso é o 2º capítulo. A condição é o 1º capítulo, o 2º é o encontro com Jesus, e o 3º, sentado, eu vou falar da vida em ordem, o descompensado agora vai se ajustar. O 2º é vestido, que é o pertencimento na comunidade de fé, e em perfeito juízo é a ideia do psicossocial. Enfim, e aí eu vou complementando. Jesus fala assim, vai para a sua casa. Então, isso. Vai ser uma mão... Então eu estou produzindo e torcei para minha esposa montar um curso. Vai para tua casa, leva a tua família para o altar, aí que veio a campanha. Aqueles livrinhos fininhos que tu tem. Mas livrinho, cara. Livros, né? Exegéticos e tal. Tu não tem uma coleção para vender pra gente? Mas eu tenho assim, cada 4 é uma coleção. São 4 cada um. Uma série com 4 livros cada um. Cada livro é um livro da Bíblia, né? Isso. Eu me lembro que eu li vários. Mas se você quiser, você não quer pagar antes para me trazer? Eu trago no próximo, eu trago aqui alguns. Mas alguns que você está falando, aí eu vou ter que te dar em PDF. Sabe por quê? Que não estão editados. Tá? Eu te dou, porque eu sou bonzinho. Para você, não. Ele sabia do PDF. Ele falou nisso, você falou do PDF. Mas os melhores livros meus... Todos em PDF, 4 Não vai atrás desse. É bom que a gente prepara os materiais. Os melhores livros meus não são os temáticos, são os livros baseados nos livros da Bíblia. Muito bons mesmo. Eu que eu mais gosto. Fininho, rapidinho. Peguei, maravilhoso. Uma vez eu peguei aqui E aí nesse você livro, vai fazendo essa
terceira parte também, o que ele fez depois? Sim. Os 3 últimos capítulos é o sentido de missão. Porque quando chegaram lá, já tinha igreja. Já. Ele ganhou as 10 cidades sozinho. Decápolis. Eu preguei aqui sobre as 3 etapas da vida do sem noção. A etapa sem Jesus, com Jesus e a etapa missionária. Ó, legal, Esse né? livro aí já pode passar um fixo para ele quando sair. Pegou o raciocínio? Então esse camarada aqui perdido, o descompensado, ele está precisando, ele está diante de Deus, ele tá precisando de orientação. Se você olhar o versículo 4 e 5, quer ver aí o versículo 4 e 5? Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Precisando de orientação. Pode olhar que eu estou perdido, eu estou descompensado. Agora, olha o que ele diz no versículo 6. Ele vai, lógico que não é só o 6, é do 6 ao 11. Ele vai dizer que precisa de perdão. Pastor, o que significa acróstico? Acróstico? Acróstico é como se você pegasse a palavra map. Aí você tem aqui, ó, acróstico. Eu não sei qual é o nome. O provérbio 31 lá, não é? Que segue. Isso. Salmos. Não, mas eu acho que ali não sei se é acróstico. Eu entendo que acróstico é que cada letra ali tem Um nome. palavra ligada a ela. Ministério de Apoio a Pastores e Igreja. Advanil, de altar. A sigla tem um significado. É uma sigla. É uma sigla. Acróstico é uma sigla. Desculpa. Liga a uma outra palavra. Não entendeu nada. Altar, Assembleia, entendeu? Adebrade, Assembleia de Deus. do Brasil. IPRT, Igreja Não, você está falando da próxima do texto. É um acróstico. Entendeu, pastor? Entendeu que ele está perdido porque ele precisa. Ele está diante de Deus no versículo 1, 2, 3. Aí no versículo 4 e 5 ele está pedindo orientação. Então é essa pessoa que está. Mas você devia saber que você tem que terminar. É que é o acróstico de súplicas. Mas porque tem as palavrinhas. E principalmente os salmos, Aham. tem alguns salmos que o início deles são palavras do alfabeto hebraico. Então cada palavra tem um simbolismo, tem um significado por detrás daquela primeira letra do alfabeto. O Salmo 119 tem 22 grupos de 8, né? Cada grupo de 8 começa com a letra do alfabeto. A, B, Q. Exatamente. Então, gente, aí nós chegamos no 26. O 26 é aquele, Newton, é aquele salmo que dá sequência do 25. Ele está meio perdido, descompensado, como disse o Advanil, doido, né? Mas é um cara que ele... Mas o descompensado é diferente do doido que a gente chama, que é o psicótico. Porque ele está descompensado, mas ele ainda está na realidade. Sim, Ele está sofrendo. que essa, concordo. O psicótico é aquele que perdeu realmente o contato. Então não é o doido, não. Não. É o descompensado. Descompensado, diferente. Desculpa, é que ele enganou a gente. É o inimigo que tenta... O louco consciente. Doido é o louco consciente. O descompensado, ele tem tanta noção de si que ele tem noção da sua inocência. Ele está só descompensado, mas ele está na realidade. Ele está sabendo o que está acontecendo com ele. Ele não perdeu a consciência. E aí a orientação que vai... Ele tem condição de se reestruturar de novo no campo Sim. emocional. E- O psicótico não? Não. Depois que ele que ele Está no fora caso, de si. E aí, Leia, significa que em algum momento é bom ir no psicólogo, né? Todo mundo.
Você acha que está na hora do Luiz ir já? Ele precisa avaliar. Que sabe. Tô. Tique, né? Orientar. Muito bem. Então, gente, qual que é o 20... Brinquei sobre o Luiz, estou brincando. A inocência do justo é que ele tem consciência. O que ele vai colocar? Presta atenção. Olha aí, nós estamos no 26. Ele vai colocar... A primeira coisa que ele vai colocar, você viu que ele tem consciência ainda, ele vai colocar a centralidade em Deus, versículo 1 e 2. Então ele não está totalmente fora de si, né? Olha o que diz aí o versículo 1 e 2, por gentileza. Julga-me e ensina-me, e examina-me. Uhum. E tem mais uma... Só isso, julga e... Prova-me. Uhum. No versículo 2, né? Você está lendo, né? Examina-me. Isso. E prova-me. E tem mais uma. Sonda. Ó, examina-me, prova-me e sonda-me. Essa quadrinha. É melhor. Então essas três palavrinhas resumem todo o Salmo. Você entendeu? No sentido de que ele diz assim, eu sou inocente. Para provar que eu sou inocente, tira a prova. Você mesmo, que é Senhor absoluto e conhecedor de todas as coisas. Então o cara, ele está jogando limpo. Ele está descompensado, mas ele está jogando limpo. E essa é uma grande... legal, porque ele está procurando ser cuidado. Essa ovelha que está vulnerável, mas ao mesmo tempo ele invoca a soberania, mesmo que esteja descompensado, mas ele tem um nível de consciência, né? Dizer, poxa vida, eu não sou errado de todas essas coisas. Não sou errado de ter nascido no Maranhão. Não foi culpa minha. Pastor, a corrigida fiel é melhor que ninguém, né? Tem horas, né? E aí a declaração de inocência mesmo, não sei se é do 3, o 3, 4, 5 e 6. Lê aí, por gentileza. Olha que beleza a declaração de inocência dele. Lê aí, Luiz, por gentileza. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. E o 6 também. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei no Senhor ao redor do teu altar. É tipo assim, ele está tão certo da sua inocência, de que as acusações e um monte de coisas que está vindo contra ele no cartório, eles acham, têm certeza que ele não tem nada a ver, que ele diz, Deus, eu não sou doido para chegar e falar para o Senhor mentira. Então, e ele fala coisas bem legais. Pode olhar no versículo 3. Ele diz o quê? Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. É tipo assim, Deus, cadê tua verdade? Tá vendo? Eu estou andando nela. Você fala isso para Deus, se estiver mentindo, não vai passar no crivo. E aí ele começa a descrever, diz, olha, do ponto de vista social, eu não sento com gente falsa, eu não faço aliança com... E ele começa a descrever, isso é fabuloso demais. Então, esse cara da inocência, ele está agarrado aqui, ó. Ele diz, eu só não tenho direção. Interessante, né? Por isso, Nilton, que a igreja é o lugar da formação espiritual.
Eu tenho duas opiniões, assim, que a igreja no domingo deveria só estimular. Só estimular. E na semana educar. Então vai ter igreja que vai ser só estimulada sem educar. Aí não é bom. Na semana não vem. É. Não, aqui tem. Os outros aí, não sei. Talvez a gente não crie, né, Giovanni, um programa de pequenos grupos, de formação, porque eu tenho que criar alguma coisa que o cara sinta necessidade. Por exemplo, igreja que tem grupo de casais. Quando o marido não quer, a esposa puxa, porque sente a necessidade. Nós temos que aprender a cuidar de filho adolescente. Ainda vamos lá, nós precisamos aprender. Aprender a lidar com as dívidas. Isso é educação, né? Educação. E tem várias áreas, né? Tem um cara que ele primeiro domingo ele dá essa palavra de motivacional pro mês. Ó. Segundo domingo, ceia, daí é um sermão, né? Como é que é? Teólogo. Assim. Terceiro, ele faz domingo missionário, missão, evangelismo, vai trazer alguém na igreja, traz um terceiro domingo que vai ser um sermão voltado para... E o quarto, daí ele escolhe meia boca, né? Olha. Mas ele joga tudo no domingo. Tudo no domingo, porque no meio de semana o pessoal não... Aqui na nossa região, pelo menos na nossa cidade, tem uma cultura, bem complicado no meio de semana. Na nossa comunidade funciona célula. Sim, mas E é aquela galera que quer aprender mais. Sim, mas essa é a ideia. Não tem meio da semana. Que a turma é domingueira mesmo. Domingo é o dia de ir pra igreja. A igreja grande tem essa dificuldade. Sim. Mas você sabe, eu sou da opinião assim, vamos supor que eu tenho 100 pessoas na minha igreja. Eu tenho que tirar da cabeça que eu vou alcançar todo mundo. Se eu alcançar 50 na semana, 5 na célula de crescimento no caráter, 10 no grupo de casais, sei lá, eu crio várias portas e possibilidades e eu agrego 50%, para mim tá bom. Não vou alcançar todo mundo em célula, porque é formação, é educação, a educação na fé. Aí cada um vai para o que interessa. E além disso, no meu caso, por exemplo, diariamente eu faço um breve devocional. Sim. Estudando livros inteiros. Olha aí já... Sistematicamente. Sim. Entendeu? Então não tem desculpa para o cara Sim. aprender. Sim. Ou ele assiste no devocional, ou ele vai na cela, ou ele vai no culto. Pronto. Só não aprende. Na minha igreja tem curso de todo jeito. Meu Deus, até como criar galinha, eu acho. Porque vai ter sempre um gaiato que quer aprender a criar galinha. Um amigo meu me abordou ontem. Josi, vamos fazer um grupo sobre... Meu Deus do céu. Eu digo, mas não tem ninguém que quer. Ele disse, eu tenho uma meia dúzia. Eu digo, não é possível. Eles sobre o inferno. Eu falei, cara, mas faz tempo que eu estudei sobre o inferno. Aí já enchei meus olhos. Eu digo, pode ser na minha casa? Pô, a gente vai andar uns 4, 8 encontros sobre o inferno. Faz anos que eu estudei sobre o inferno. E ele diz, não, é só teólogo, só estudioso. Eu digo, mas ele disse, cara, eu preciso aprender sobre o inferno. Eu digo, você vai para lá? Ele disse, ir acostumando, saber para onde... Ele é ruim. Chama Newton. Newton Monteiro. Newton Monteiro. Amém, gente? Então, essa é a lógica, né? Dá para vocês perceberem no próprio material. Eu acho que tem uma série de coisas ali. Eu vou dar um intervalinho para vocês. Tem uma série de coisas legais ainda. Eu vou, no grupo lá, eu vou passar uma espécie de um esboçozinho que não está aqui, tá? Por exemplo, o 27, eu só vou citar, tá? Você tem no 27 um esboço que é a declaração de confiança, porque esse cara que saiu da inocência aqui, ele vai no tempo da escuridão, e aí parece que começa a voltar tudo de novo.
E aí ele vai fazer uma declaração de confiança, ele vai fazer uma declaração de certeza da vitória, e aí ele vai falar sobre... E é legal o versículo 7, porque ele é repetitivo, né? O versículo 7 é a transição, o tom muda, aqui é só desgraça, aqui é só graça, e assim vai. E aí tem um 28, tem um 29, até o final, tá ok? Eu espero ter, como eu falei para vocês, é um olhar diferente daquelas outras formas que eu estava trabalhando. Aí agora, nesse último, eu vou falar sobre o módulo 4, seria o quarto bloco, que a palavra direção. Lá era ser cuidado, agora é ser direcionado. Aí a tonalidade é outra. O segundo bloco é direção. O direcionamento, né? E o primeiro bloco? O primeiro bloco é cuidar, ou cuidado, né? Então, ok. Então, isso aqui é o cuidar e o quarto é o direção. Foi o primeiro? Não estou lembrando. Qualquer de manhã. Ele não sabe nem o que ele comeu agora. Gente, vamos lá, 5 minutinhos no intervalinho.